Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 2 de março de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da XP Investimentos. E ontem a gente teve aí o segundo dia seguido de uma alta forte no Ibovespa. Ontem, assim como na segunda-feira, tivemos uma alta chegando aí a 3%, um pouco impulsionado pelo cenário externo, né? Um pouco impulsionado também por uma correção muito forte de alguns ativos que vinham sentindo bastante, principalmente sentiram muito nos meses de novembro, dezembro e janeiro, e que começaram a recuperação em fevereiro, e essa recuperação continuou, né, nesse primeiro dia aí de março. Então a gente teve uma alta muito forte, inclusive de papéis que vinham consolidando e ficando muito perto do fundo, que não tinha tido um bom repique, como por exemplo Petrobras, como por exemplo BBAS, e intensificou também a alta de alguns papéis que já vinham subindo com alguma força, que é, por exemplo, o caso de Vale, né? A gente teve o mercado americano muito forte, lá muito ligado às questões políticas, né? Ontem a gente teve o que os americanos chamam de super terça, onde ocorrem primárias em vários estados americanos, e os investidores ficaram animados aí com as projeções que eles tinham até o final da tarde. O que acabou impulsionando o mercado no mundo inteiro, inclusive o mercado asiático respondeu muito bem, com destaque para a Bolsa Chinesa, que já falei para vocês que não é tão importante para o mercado externo, né? Mas lá a Bolsa da China teve a maior alta em 4 meses, subiu mais de 4%, também impulsionada aí por bons números ligado ao setor de construção civil, né? Porém, hoje a gente tem um dia morno, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por enquanto, só funcionando o mercado futuro, que trabalhava até agora há pouco perto de 0,20, 0,30 de queda. E o nosso mercado brasileiro também amanhece morno. A gente tem aí o dólar com uma alta bem pequena, agora há pouco 0,30, e o nosso mercado futuro trabalhando aí próximo do 0 a 0. De se imaginar que depois de uma forte alta, um dia para descansar, até para rever os conceitos aí do que acabou de acontecer. Será que é isso mesmo? Será que é um momento de tanta empolgação? Ou será que é uma hora do recuo? Sempre é bom aí ter uma parada, até para que sejam criadas novas oportunidades. Nesse momento, muita coisa já andou. Quem não entrou na compra ainda, agora fica bem mais difícil de entrar. Você já não tem uma questão de gerenciamento de risco tão bem feita. Os gráficos e as entradas de 60 minutos já aconteceram, os riscos agora são maiores, e muitos gráficos diários estão muito espichados, e se precisa que o mercado faça ao menos um pivô para pensarmos em novas compras, né? Deixa eu mostrar um pouco o reflexo disso exatamente no gráfico do Ibovespa. Quando a gente fala de gráfico diário, né, a gente percebe que o Ibovespa ainda não fez nenhuma grande correção desde o fundo aqui, que encontrou suporte naquela linha vermelha, que já falo todo dia para vocês aqui, mas vou mostrar novamente. No gráfico mensal é a linha de retorno de um canal de baixa. Deixa eu só carregar esses dados aqui do gráfico mensal. Então essa linha vermelha serviu como suporte do Ibovespa, e a partir daí a gente acabou vindo para um forte repique. Enquanto carrega aqui esses dados, eu vou conversando com vocês. Vamos lá. Tá aqui, ó, né? Então o gráfico mensal, o mercado tem aqui uma linha de tendência de baixa que começou aqui em 2010, né? E um ponto de retorno aqui que encontrou suporte exatamente nessa região. Se a gente coloca no gráfico semanal, a gente tem até por 2 semanas a gente teve até o preço conseguindo em algum momento ficar abaixo dessa linha, mas acabou voltando e fechando acima, perfeito? Bom, então no gráfico diário a gente não teve nenhuma grande correção desde que iniciou essa alta, e olha só como essa alta é contundente, né? A gente está falando de uma alta de quase 20% do Ibovespa sem nenhuma grande correção. Durante todo esse momento, nem o gráfico de 60 minutos perdeu tendência. E olha que antes do início da semana, a gente achava inclusive mais provável que essa correção acontecesse, né? Eu conversei com vocês aqui na segunda-feira, mostrando o que até então era uma... Vamos lá, deixa eu colocar aqui o mercado antes de abrir a segunda-feira, né? Era uma congestão que deixou uma figura gráfica que a gente chama, quando rompida, de ombro, cabeça a ombro, e se tivéssemos o mercado perdendo essa região de 41 pontos, a gente poderia vir para uma correção finalmente do gráfico do Ibovespa. Como na consolidação é muito difícil de antever o comportamento do gráfico, né? A gente traçou esse retângulo aqui, tá certo? Que era exatamente um ponto que
Se fosse rompida a base do retângulo, a gente poderia ter uma correção mais forte no mercado, e se essa parte de cima fosse rompida, o que eu achava até menos provável, a gente poderia ter o mercado voltando a subir, rompendo esse topo anterior. Pois bem, o que aconteceu foi que a partir de segunda-feira, na segunda-feira, a gente teve este ponto rompido, ou seja, esse retângulo foi rompido, ele deixou de ser importante. A gente continuou tendo, assim como vínhamos tendo em todas as correções, um fundo mais alto que o fundo anterior, e a partir daí o mercado subiu com bastante força também na terça-feira, ontem, no pregão de ontem, finalizando lá perto do topo, rompendo o topo anterior. Então a gente continua a ter no gráfico do Ibovespa topos e fundos ascendentes. Tá? Passamos aí um perrengue danado aqui com esse fundo, quando o mercado veio aqui, o difusor, que é o indicador que mostra fluxo de compra ou de venda, cruzou para baixo, mas o preço e o mercado aí falaram, não tem nada de ir para baixo, eu vou para cima, e foi possível aproveitar algumas operações, principalmente nos gráficos de 60 minutos. Nos gráficos diários nem foram tantas, a gente falou de BR Malls, a gente falou de Multi3, que por sinal aqui está performando melhor, a gente falou de RADL, e a gente falou da única que não subiu tanto, por enquanto está aí perto do nosso ponto de entrada, que é a São Martinho, tá? Mas no gráfico de 60 minutos, tudo que tinha corrigido nas médias acabou dando uma boa oportunidade, A última oportunidade, inclusive, foi exatamente em TSA. Eu me lembro bastante das perguntas que vocês fizeram. Muita gente queria comprar ITSA no rompimento desse ponto aqui de 6,83 e ela subiu bastante a partir desta região. Um segundo, pessoal, um segundo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu já falei agora um pouco de mercado, Queria dar uma passada nos gráficos aí que vocês eventualmente queiram dar uma olhada, E vou começar, como eu tenho feito nos últimos dias, olhando exatamente Petro e Vale, porque tem aí uma demanda muito grande por esses dois ativos, então é bom começar sempre por eles, tá? Eu vou começar falando um pouco de Petrobras, e Petrobras aí no gráfico diário, ela, assim como a BBAS, vinha consolidando bem perto do fundo. A gente já tinha visto aqui no gráfico de 60 uma condição até interessante, porque você teve, a partir do rompimento desses 4,87, a Petrobras ganhando força pela primeira vez, e depois a gente teve no rompimento de 5,15 a Petrobras ganhando força pela segunda vez e mostrando aí que ela podia fazer uma operação ou uma subida mais forte. Essa subida veio em gap, que é difícil de pegar, Aqui tem uma marcação de um trade que eu analisei ontem, e passei para o pessoal como sugestão de operação, de pegar exatamente depois da correção aí que aconteceu antes da abertura do mercado americano, de pegar esse rompimento em 5,20 para tentar levar a Petrobras mais para frente. Mas mesmo assim faltou um pouco de força, Ela, apesar de ter subido a partir da abertura do mercado americano, a partir da abertura das ADRs, ela não conseguiu tanta força para ir embora ainda, Eu acredito que um primeiro ponto importante para ela é essa região de 5,50, inclusive se ultrapassar, cria um alvo na região aí de R$6, perfeito? É importante ficar de olho em Petrobras. Eu não acho que esse é um trade de gráfico diário ainda, acho aí que é um trade muito mais aí para um gráfico de 60, mas vale a pena ficar de olho. Agora, tem um detalhe importante. Hoje sai estoque de petróleo lá nos Estados Unidos, a 12h30. Isso acaba, por diversas vezes, mudando a direção do preço do petróleo, que tem influído, tem contribuído também para uma grande volatilidade na Petrobras, tá ok? Então é só ficar de olho. Qualquer posição um pouco mais longa que você queira montar no papel, talvez seja interessante fazer a partir de 12h30, que é quando você tem uma definição melhor do petróleo. Por falar nele, ele estava caindo quase 2% antes da gente iniciar aí a nossa apresentação, ou seja, parece ser um dia aí também de correção no petróleo, tá ok? Bom, vamos falar um pouco de Vale então. Vale, a gente teve Vale corrigindo aqui na média de 17 períodos e agora voltando lá para testar o topo anterior. A dificuldade de swing trade em Vale são esses buracos todos que ficam aí no papel. Ela tem muito gap de um dia para o outro, também causado aí por conta da commodity que ela comercializa, que é exatamente o minério de ferro, que também vem com forte volatilidade, apesar de ter tido um belíssimo repique no último mês.
a variação dessa commodity, também a evolução da economia chinesa, faz a Vale parecer um queijo suíço, né, cheio de buracos entre dia e outro de negociação. O difícil de Vale nos gráficos de 60 minutos foi exatamente que ela tinha caído para baixo das médias e estava em tendência de baixa quando a partir de segunda-feira começou a subir com muita força. Mesma coisa, né? Eu falo sempre que o mercado vai buscar sempre te dar uma oportunidade, né? O analista tem que estar sempre atento a isso, no caso eu, porque às vezes as oportunidades estão no gráfico diário, às vezes as oportunidades estão no gráfico de 60, às vezes a oportunidade vai aparecer num gráfico intraday mais curto, né? Ontem a Vale deu uma belíssima oportunidade de day trade. A gente comprou Vale ontem, na verdade eu analisei Vale, indiquei para compra, né? Aqui no rompimento de 8,88, né, com uma saída parcial aqui perto dos 9,05 e um alvo aqui em 9,27. Faltou 3 centavos para chegar no alvo. Essa sim teve uma bela evolução e, portanto, aí pôde dar para quem ontem quis fazer um trade, né, direcional, de tendência, um bom retorno, né? Uma operação aí de 4% no day trade é realmente tida como uma operação muito boa, perfeito? Bom, vou pedir para vocês aí pedirem ativos e sempre, pessoal, colocando junto com o pedido, né, a condição em que está, se está comprado, vendido, se quer comprar ou vender, para ficar mais fácil de eu conseguir uma resposta mais próxima do que você imagina, tá? Eu vou começar aqui com Marcelo. O Marcelo está comprado em Brasfoods. Vamos dar uma olhada nesse gráfico então. Um gráfico, Marcelo, que tem, por enquanto, tendência de baixa, né? Ele até ontem, né, teve um belo desempenho, inclusive. Ela conseguiu ganhar força. Deixa eu só colocar aqui meu indicador aqui que me ajuda aí na reversão de tendência. Conseguiu ganhar força antes de romper o fundo anterior, então por enquanto deixando um fundo mais alto que o anterior. Eu entendo muito bem essa operação, você deve ter imaginado já que uma reversão de tendência. Eu acredito que ainda vai ter um pouco de problema aqui para subir forte, mas entendo sua operação. Acredito que o ideal seria um stop que eu acho que já poderia ser abaixo da mínima de segunda-feira, abaixo de 49,80, por exemplo, tá ok? Tá bem comprado. Acho que se esse trade der certo, tem um potencial enorme de andar, só acho que vai ter um pouco de dificuldade nessa região de média móvel aqui, que é o que sempre acontece, tá ok? Aqui, essa linha laranja está cruzando a preta, quer dizer, daqui a pouco o fluxo fica comprador, mas tem sempre uma briga muito grande em comprados e vendidos quando tem cruzamento dessas linhas, né? Então talvez tenha que ter só um pouco de paciência, perfeito? Stop postado e fé cega. Vamos torcer aí para essa reversão acontecer também no gráfico de Brasfoods, perfeito? André Grandene, estou comprado em 16,38, perfeito. Também não é um gráfico fácil de se analisar, né? Mas se você já comprou lá embaixo, provavelmente no rompimento desse topo aqui, tá tudo certo, né? Então ela subiu bastante ontem, eu acho que agora é cuidar do stop. Graficamente ele fica abaixo de R$16, perfeito? Você pode até tentar um stop mais curto por questões de gerenciamento de risco, mas o trade aí em Grandene, ou o stop gráfico de Grandene está aqui abaixo desses R$16, que é um pouco abaixo do fundo, tá ok? Fica só atento com essa região aqui perto de 18,20, tá? Se chegar aqui eu acho que já saiu uma belíssima operação, você pode até zerar a operação, né? Mas parece ter uma resistência bem forte nesses níveis, tá ok? BBAS, por favor, estou comprado. Vamos falar aqui de BBAS. BBAS foi outro day trade que deu ontem, né? Eu não peguei a primeira virada dela no início do dia. Ela tinha, no início do dia, deixa eu apagar essas linhas aqui, corrigiu na média, assim como a Petro, como a Vale poderia ter dado também uma boa operação. E eu analisei lá para os meus alunos ela mais no meio da tarde, quando rompeu aí os R$14, deu uma belíssima possibilidade. Já era tarde, não chegou no alvo que era 14,60, mas ainda assim deu uma boa, belíssima operação aí de quase 3% e todo mundo saiu muito satisfeito, né? Mas no gráfico diário ela é uma que se mantinha muito fraca e se manteve muito fraca durante muito tempo. Tinha também no gráfico de 60 uma espécie de canal de baixa que rompeu ontem a partir da abertura, né? Deixa eu traçar esse canal de baixa aqui para vocês enxergarem isso aqui com mais clareza. Olha só.
Vou traçar só a parte de cima aqui do canal, tá? Então ele rompeu ontem esse canal de baixo a partir da abertura e ganhou bastante corpo, tá? Eu me preocuparia muito com o stop somente. Deixa eu apagar essa linha aqui. E talvez esse ponto, que era o ponto que eu sugeri de stop para o pessoal que estava me acompanhando, já seja um bom ponto para fazer também o stop da sua operação. Abaixo de R$14 já valeria a pena sair da operação. Mais tardar aqui, o stop mais longo que eu vejo, para tentar ficar um pouco mais de tempo, é abaixo desse fundinho, que é a mínima de segunda-feira, ou seja, abaixo de R$13,60, tá ok? Aliás, é a mínima de ontem, né? Abaixo de R$13,60. O Mário está perguntando de Goal 4 entrando na abertura. Então, como vai ser o day trade hoje, o Mário, infelizmente não tem como saber, né? A gente pode ter gaps de alta, de baixa, e a questão mais importante, além de saber o preço de compra, é saber como estará o gerenciamento de risco, né? Qual vai ser o tamanho do seu risco. Então, no day trade é quase impossível você falar de ponto de compra ou de venda com o mercado fechado. Você precisa ter mercado aberto para justamente entender qual é o risco daquela operação. Ou seja, se tem um ponto de entrada, e até acho que tem aqui em Goal, né, a gente precisa entender qual vai ser o risco da operação a partir da abertura. Deixa eu te mostrar, né? Eu percebo aqui que tem uma resistência em 1,29. Então eu poderia falar que o ponto de compra é no rompimento de 1,29, com stop aqui abaixo de 1,25. Perfeito. A gente entende, neste caso, quais são os riscos e sabe o ponto de entrada. Mas e se ela abrir a 1,20, tá certo? E de repente começar a subir? Os riscos serão outros, porque o ponto de stop é outro, tá? Então, às 10 horas da manhã, a gente vai estar com o mercado aberto. E eu te convido a acessar a Arena do Investidor, que é a sala de análise da XP Investimentos. Lá passam por dia quase 2 mil pessoas que estão lá justamente pegando recomendação de analistas, escutando os professores sobre principalmente questões de aprendizado, para, enfim, tentar fazer operações melhores, né? Mais saudáveis pelo menos, né? Com pontos de compra, de stop, de alvo bem definido. Para você acessar essa sala de análise é só entrar no site da XP, vir aqui na aba Educação, depois aqui em Arena do Investidor, lá embaixo, quando virar a página, tá? Você clica aqui, se for cliente XP, em Acesse Agora, você vai poder a partir daí abrir, baixar a plataforma, que é essa aqui, Blackboard Collaborator, que é a Collaborate, né? Que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo e que roda em Java, que é um programa que todo mundo tem no computador, né? Quase 100% das pessoas têm no computador. Quem não tiver também é só baixar o Java e você vai ter acesso aí a essas salas, tá ok? Para quem não é cliente, bom, você não paga nada para abrir sua conta, então fica o convite. Inclusive você pode fazer isso pela página da Infomoney. Aqui, se você vier em infomoney.com.br barra IMTV barra ao vivo, né, você acessa essa página, que é exatamente aqui vocês acessam para assistir essa abertura todos os dias, e pode clicar aqui em Abra Sua Conta, é grátis. Clicando, você vai preencher esse cadastro e rapidamente, aí, muito provavelmente, com esse novo sistema de cadastro, amanhã você já vai ter login e senha para se juntar a nós, para acompanhar a Arena do Investidor e para já passar a ter acesso a algumas ferramentas gratuitas que a gente tem como Home Broker, como, por exemplo, esse gráfico que eu estou utilizando, que é o gráfico do nosso Home Broker, o gráfico Trade Zone, tá ok? Bom, deixa eu ver mais alguns ativos. Daqui a pouco a gente vai receber aqui a Maitê, que é uma das responsáveis aí pela área de produtos estruturados aqui e de operações estruturadas aqui na corretora. É sempre muito bom mudar um pouco o foco, sair um pouco só desse mercado direcional e de ponto de compra e venda e falar de outros produtos também de renda variável, mas com viés um pouco diferente. Então daqui a pouco, daqui a alguns 5 minutinhos, ela vai estar aqui falando com a gente. Enquanto isso eu vou respondendo mais perguntas de vocês, tá? Tô vendido em BBDC4 em 20,50, o Storelli falando. Bom, BBDC4 é uma das operações que a gente sugeriu para compra na segunda-feira passada, não sei se vocês se lembram, né? Eu vou explicar aqui por que eu indiquei compra nesse ativo. Ela tinha, a partir dos R$20, né, um rompimento
de uma linha de tendência. E vocês sabem que eu gosto bastante desses rompimentos para indicar as minhas compras, perfeito? Ela conseguiu já viajar bastante, quem pegou aqui nesse ponto está ganhando quase 10% e enxerga uma resistência para o papel apenas na região aí de 22,78. Portanto, se está vendido, esse é o stop máximo da operação, ou seja, acima desse ponto realmente não vale de jeito nenhum ficar apenas ficar vendido no papel, né? Mas de jeito nenhum realmente, porque o papel passa a ter tendência de alta, tá ok? Eu acredito que até seja, porque é muito difícil agora, o gráfico diário dela está em tendência de alta e o gráfico de 60 minutos também. Então é muito difícil ficar vendido nesse papel. Eu não sei nem se 22,78 é deixar um stop muito longo. Talvez você pudesse colocar um limite até, sei lá, se a partir da abertura tivermos uma correção, na máxima a partir da abertura, enfim, para não deixar muito espaço para essa operação, tá ok? Deixa eu ver mais algum papel aqui para a gente falar. Tem dois, vamos ver esses dois, depois a gente vai falar então com a Maitê. Deixa eu começar aqui falando de Pomo 4. Pomo 4 é uma ação interessante porque a gente está aí há pelo menos 2 semanas falando dela e dessa condição de mercado que ela tem aqui, que é uma condição bem lateral entre 2,13 e 1,98. Né? Ontem ela conseguiu superar esses 2,13. Se comprou papel, muito cuidado com essa região aqui de 2,25, que é onde a gente tem uma primeira resistência forte para o papel, ou seja, o alvo não é muito grande, portanto o risco, ou seja, a distância até o stop da operação precisa ser bem curto, tá? Porque senão você vai entrar numa operação de gerenciamento de risco ruim. De qualquer forma, fique muito atento com essa região de 2,25, preço batendo aqui e retornando. Quem sabe vale a pena cair fora da operação e voltar para ela no rompimento deste ponto, tá ok? E para finalizar aqui os ativos, a gente vai falar de SUSB. O Paulo está comprado em SUSB 5. Olha, SUSB 5 é um trade interessante para o gráfico de 60 minutos, mas ainda não tem condição de tendência de alta no gráfico diário. Então a primeira preocupação sempre vai ser com o stop. Ele tem um stop mais longo, e acho que é o stop correto para a operação, que está muito longe, que está aqui abaixo de 14,80. Portanto, eu teria muito cuidado com esse stop. Talvez fosse mais interessante colocar onde era esse topo anterior aqui, tá vendo? Que era uma resistência que tende a virar suporte. Esse ponto é 15,90. Então, primeira coisa, eu me preocuparia com stop abaixo de 15,90 e acredito que volta a ficar interessante o papel a 16,50. Só a partir daí ele pode esticar um pouco mais. Bom, 9h30, estou recebendo aqui a Maitê, que vai falar um pouco sobre estruturas, né? Produtos estruturados, sobre essas operações aí que cabe qualquer cenário, onde você pode imaginar qualquer cenário, onde a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente pensa. Então, se você de repente quer arriscar num mercado lá fora, você consegue, como a gente já veio falar aqui sobre, por exemplo, um fundo da Tesla, investir nas ações. E o que chama sempre muita atenção quando a gente fala é de uma modalidade dessas estruturas que chama-se capital protegido. Exatamente. Né? O mercado de renda variável, para muitos, é um mercado que está muito ligado ao risco, principalmente do capital principal. Né? Então, quando você vem no mercado de renda variável e tem uma garantia de que o capital que você colocou ali ele não vai ser perdido, ou que existe uma proteção para aquele capital, já cria um ânimo diferente quem está do outro lado. Então eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre o que é esse capital protegido. Né? Pois é, então, existem produtos, né, André, que a gente chama de produtos estruturados e dentro deles tem diversas modalidades de produtos estruturados, né, e que são tem o capital protegido. Então a gente lança produtos, por exemplo, que você quer ter um acesso, eu acho que o petróleo caiu demais, gostaria de entrar em petróleo, mas para eu estar tradando petróleo, eu teria que abrir uma conta lá fora, tradar futuros de petróleo, e é uma coisa complicada, tem a parte da rolagem. Através de produtos estruturados, a gente pode, aqui no Brasil, sem ter que mandar o dinheiro lá para fora, fazer uma estrutura, montar uma estrutura, né, aonde o investidor tem acesso, por exemplo, à alta do petróleo, né, aqui no Brasil. Então ele participa da alta do petróleo, muitas vezes pode ser até de forma alavancada, né, com um limitador de alta por um prazo de 1 ano ou um prazo de 2 anos, mas aqui no Brasil,
por um ticket mínimo bem pequeno, né? A XP é capaz de oferecer esse tipo de operação por um ticket mínimo bem pequeno. Uma demanda que a gente está tendo também muito aqui, aqui na XP, com os clientes da XP, muita gente vem procurando ouro, né? Estruturas em ouro. A gente sabe que tem aí ouro na BMF Bovespa, né? Porém, é importante ressaltar que dá para fazer também estruturas em ouro, adicionando isso à variação cambial. Então, através de produtos estruturados, existem os fundos de capital protegido, existem os COIs, que são o certificado de operações estruturadas. Com esse tipo de veículo, você consegue montar um produto, por exemplo, para aquele investidor que gostaria de fazer um hedging, né? Hoje em dia, muita gente está com medo da situação global, a questão da China, dados ruins na economia da Europa, tem aí a questão que não se sabe se os Estados Unidos, né, como é que vai ser o crescimento dos Estados Unidos, pode ser que entre em recessão novamente. Então, assim, quem tem essa vontade de entrar no mercado lá fora ou fazer um produto de hedging global, como por exemplo o investimento em ouro, a gente também aqui na XP consegue montar esse produto de maneira que tem o capital protegido. Então, por exemplo, uma ideia de produto seria o cliente, né, compra um produto estruturado, aonde ele participa da alta do ouro em dólar, né? Então, assim, por exemplo, se o ouro subir 20% em dólar, né, para um ano, e o dólar subir mais 10%, o investidor vai ganhar 22%. Se o ouro subir 30% em dólar e o dólar aqui no Brasil subir mais 20%, o investidor vai ganhar 30% vezes 1 mais a variação cambial, ou seja, ele vai ganhar 36%, isso em reais, sem ter que mandar o dinheiro lá para fora. E se o ouro cair, o investidor não perde absolutamente nada. É capital alocado, protegido. Né? A mesma coisa vale, por exemplo, para o petróleo. Ele pode ganhar na alta do petróleo, vamos dar um exemplo de uma estrutura. Ele ganha 1,2 vezes o que subiu o petróleo, limitado a 20%, ou seja, no vencimento, se o petróleo subir 20%, o investidor vai ter um ganho máximo de 24%, porque ele vai ganhar 1,2 vezes o que subiu o petróleo. Porém, se o petróleo cair, ele não perde absolutamente nada, tá? Tem também muitas estruturas que os investidores estão procurando em relação ao próprio dólar mesmo, né? Muita gente fala pra gente, queria entrar num fundo cambial, ou queria entrar, fazer dólar futuro, acho que o dólar vai subir, mas eu não sei, será que sobe muito? Será que vale a pena entrar? Porque realmente machuca, né? Se o dólar cai, a gente sabe que machuca muito, né? Você tem que às vezes colocar margem, ou o fundo cambial machuca se esse dólar volta, acontece alguma coisa, esse dólar cai. Tem produto também, capital 100% protegido, ligado ao dólar. Então, o que acontece? Você vai lá, você participa, por exemplo, dando o exemplo de um produto, você vai participar 1,45 vezes do que subiu o dólar. Tá? Até um certo limite. Até um certo limite. Então, o dólar sobe até 18% para um ano, você vai ganhar 1,45 vezes do que subir o dólar para um ano. Aí, então, o que vai acontecer? Você tem um limite máximo de 18%. Então, se o dólar subir 18% no final do primeiro ano, você vai ganhar 26,10%. Por quê? Porque você está alavancado. Você está ganhando 1,45 vezes da alta do dólar. Mas e se o dólar cair? Você não perde absolutamente nada. Do capital investido. Do capital investido. Então, esse é um argumento muito interessante para quem tem medo, mas eu acho que seria interessante se a gente explicasse um pouco do funcionamento da estrutura básica. Claro, não precisa ser exatamente. Básica. Claro. Porque você falar que você vem para o mercado de renda variável, que vai fazer uma operação num contrato, por exemplo, de petróleo, que você tem uma volatilidade gigantesca. Exato. E que o risco na operação é zero, né? Isso como pode ser? Que milagre que é esse, né? Então, como seria eu vou explicar, exatamente. É legal explicar. Então, esse tipo de estrutura de capital protegido, que como eu comentei, ela pode ser feita ou através do certificado de operações estruturadas, que é o COI, ou como a gente fazia antes, os fundos de capital protegido. É o seguinte, na verdade, você vai pegar, vamos supor que o cliente queira investir 100 mil reais, tá? Qual que é a mágica disso? O cliente vai dar pra gente aqui 100 mil reais,
com 90 mil reais, estou dando um exemplo bem fictício, a gente vai investir 90 mil reais em títulos pré-fixados, de modo que no vencimento da estrutura, a taxa pré-fixada hoje, que a gente vai investir os títulos, vai dar de volta os 100 mil reais. Okay. Com o juro do que ele vai receber pelo título? Os juros que ele vai receber, exatamente. E os 10 mil reais que sobraram, a gente vai comprar uma operação estruturada com derivativos. E aí, o que vai acontecer? No vencimento, se a operação estruturada com derivativos que a gente comprou der errado, ela vai virar pó. Ela vale 0 no vencimento. Porém, a parte pré-fixada, os 90 mil reais que estão pré-fixados, eles vão garantir ao cliente os 100 mil reais de volta. Então é isso. Então a mágica, a beleza disso é que você coloca uma operação pré-fixada e uma operação estruturada com derivativos, tudo junto num pacote só. E o cliente vê isso como uma única coisa, um único produto, com um imposto único também. Ele não tem que ficar vendo, ele não vai ver uma marcação a mercado dos derivativos, ele não vai ver o imposto nos derivativos, ele vai ver um produto único na conta dele, que fica lá na conta dele e no vencimento vai garantir o payout dele. Agora, esse tipo de produto estruturado, é importante lembrar, o payout, o cenário, só é garantido no vencimento. No meio do caminho, não é garantido. Por quê? Porque os derivativos, eles não acompanham um para um, né, a variação do ativo objeto no meio do caminho. Acho que basta, assim, quem aqui opera opções na tela, sabe que se, por exemplo, a Petro um dia está subindo 10%, não necessariamente uma opção de compra na Petro é the money, está subindo igual a Petro 10%, né? Não é de igual. Mas no vencimento, como ela é uma opção at the money, você vai ter ela se comportando exatamente como a Petro se comportou no vencimento, na data de exercício. Tá. Então, é só para entrar aqui em algumas perguntas que o pessoal está fazendo, existem mais de um prazo de vencimento dessas estruturas? Sim, né? existe então, mais de um prazo. A estrutura, ela pode ser montada para um ano e meio, para 6 meses. Então, por exemplo, a gente já teve produto aqui na XP, por exemplo, ligado ao dólar, de 6 meses. Então, como é que ele funcionava? O investidor, ele ganhava 1,20 vezes o que subisse o dólar para 6 meses, limitado a 10%. Então, ele tinha um ganho máximo de 12% no vencimento. Então, o que o dólar subisse para 6 meses, ele ganhava. E a gente já teve produto, né? Temos produtos que é de um ano. Então, você ganha o que o dólar subir 1,45 vezes, limitado a 18%. Então, você tem um ganho máximo de 26% e 10%. Se cair no período, no final, no vencimento, o investidor não perde absolutamente nada. Legal. Agora você falou que essa garantia é no vencimento. Então eu entendi que existe a possibilidade, se no meio do caminho você precisar, por algum motivo, fazer um resgate, de fazer esse resgate, ou isso depende do produto? Isso depende do produto. Isso vai variar produto por produto, né? A gente está falando aqui de uma forma geral do produto, aí cada produto vai ter as suas características. Então isso vai variar de produto para produto. Perfeito. As possibilidades são muitas. As possibilidades são muitas, exatamente. Então, por exemplo, você pode fazer tanto com ações aqui no Brasil. Gostaria de fazer um produto estruturado, capital protegido, com o Ibovespa. Ou você pode fazer com a Petrobras, ou com o ouro. Ou eu gostaria de ter um produto capital protegido que eu participasse da alta, por exemplo, de ações de tecnologia americanas. Eu gosto de 5 ações de tecnologia americanas. Como é que eu faço para participar da alta delas? Então dá para fazer. Gostaria de entrar num produto em que eu participo da desvalorização do euro em relação ao dólar. Eu acho que o dólar vai se valorizar mais em relação ao euro. Quero fazer um produto ligado ao euro-dólar. Então, o universo é infinito, dá para fazer muitos produtos. Obviamente, nós, XP, olhamos as ideias, estamos aí sempre acompanhando o mercado e vendo quais são os temas que são atrativos para os nossos investidores, né? E por isso aí a gente vai lançando os produtos de acordo com esses temas. A gente já lançou, lembra, fundo de capital protegido da Apple, já lançamos na Tesla, lançamos agora em dólar. Então, a gente lança produtos de capital protegido de acordo com temas, né, que a gente acha que o investidor brasileiro hoje está
está buscando. Então pode ser tanto temas aqui no Brasil, como temas lá fora, em qualquer lugar do mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, onde seja. Perfeito. Bom, muito bom. E se alguém quiser mais informação, como fazer para obtê-las? Pois é, gente, os produtos, como eu disse, tem vários tipos desses produtos que dá pra gente fazer. Conversem com o assessor de vocês, peçam para eles mostrarem para vocês as operações que hoje a gente tem disponível com o capital protegido, ou em ativos internacionais, ou em ativos aqui no Brasil. E aí eu tenho certeza que eles vão mostrar o que está lá na nossa plataforma para vocês. Legal. Eu conversei então com a Maite Catar, vou te convidar para vir. De repente aí toda semana na Pois quarta-feira. comentar um pouco de temas. Olha, hoje os temas que a gente gosta bastante, né, que vocês podem encontrar produtos aqui na XP, é o dólar, o ouro e o petróleo. Perfeito. Então já fica o convite para a semana que vem. Pois é, amanhã eu vou trazer novos temas então para vocês. Beleza, ótimo. Obrigada, viu, André? Pessoal, obrigada pela participação. Tá. Obrigado, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Eu tô lá na Arena do Investidor, para quem quiser acompanhar, daqui 5 minutos a gente já tá por lá. Um abraço. Tchau, tchau.